confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e de nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar? Deus, louvamos ao Senhor por tua palavra, teu amor e a tua graça. Queremos, Pai, que a tua palavra fale em nosso coração essa noite. Nós somos homens falhos, pecadores, mas aprendemos que o Senhor, Pai, é Deus sobre nós, e o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, e por isso nós estamos aqui essa noite, para proclamar a tua palavra, aprender do Senhor e praticarmos a tua palavra amanhã, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, é complexo falar sobre pecado nos dias de hoje, mas é algo extremamente necessário para que nós possamos compreender quais são essas bases da fé cristã. E antes de nós entrarmos propriamente no que é o pecado, na divisão dos pecados e outras coisas mais, eu quero primeiramente explicar o que significa a palavra pecado. E a palavra pecado, ela significa errar o alvo. A palavra pecado, o significado dela geral é esse, errar o alvo. Nós sabemos que nós temos o pecado no nosso meio ainda por causa da queda de Adão e tudo mais, mas a palavra em si significa isso. Todas as vezes que nós erramos o alvo concernente ao Senhor, quer dizer que nós pecamos. E por mais que se pareça um tema polêmico no cristianismo, isso fala muito mais do que qualquer outra coisa em nosso coração. Por exemplo, se nós tirarmos o pecado do meio dos homens, tudo aquilo que nós cremos sobre o cristianismo não faz sentido algum. Se nós pararmos de falar sobre o pecado, que o pecado não existe mais, que o pecado foi extinto em algum momento da vida, o cristianismo, a mensagem do evangelho, ela perde o seu sentido. Por quê? Porque nós cremos que o evangelho é isso. É a boa notícia, que é o significado também da palavra evangelho, A boa notícia. E qual é a boa notícia? Nós estávamos afundados em nossos pecados, mas Cristo Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, se não houvesse pecado, o sangue de Jesus seria inútil. Se não houvesse pecado, não teria necessidade de Jesus vir a essa terra, morrer por nossos pecados. Então, sim, nós vivemos no meio do pecado. A palavra pecado significa errar o alvo, e nessa noite nós queremos aprender com a Bíblia Sagrada o que é o pecado e como nós podemos nos livrar do pecado e também dos pecados. Está comigo, irmão? Então, nós lemos agora a carta que João escreveu para a igreja, e a carta é muito explícita, quando ela diz que todos nós pecamos, ou todos nós temos pecado. E se alguns de nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós somos mentirosos. Se eu ou você dissermos nós não temos pecados, ou nós não pecamos, nós somos mentirosos. E por que João diz isso? Porque só existiram 3 seres humanos que viveram nessa terra sem a presença do pecado. Quais foram os 3 seres humanos? Adão e Eva, que viveram antes do pecado, o pecado veio após eles, e o próprio Jesus, que nasceu sem pecado. Por isso que Jesus teve que vir do fruto do Espírito Santo. Porque se Jesus nasce de um homem e de uma mulher, de José e de Maria, simplesmente, Jesus também nasceria pecador. E eu vou te explicar isso um pouco mais para frente. Mas só esses 3 seres que viveram nessa terra sem pecado, Adão, Eva e o próprio Jesus. Todo mundo que nasceu após Adão e Eva, os primeiros seres humanos na terra, nasceram pecadores. Todos. Qualquer um. A criança que está nascendo na maternidade agora, ela está nascendo sob a influência do pecado. Qualquer pessoa que nasça na terra, após Adão e Eva, nasceu em pecado. Por quê? Por causa da queda deles no paraíso. E para nós prosseguirmos falando um pouco mais sobre pecado, eu preciso dividir a questão do pecado em 2 lados. O primeiro lado é o pecado original. Pecado original. E o segundo lado são os nossos pecados cotidianos. Primeiro, o pecado original. Segundo, pecados cotidianos. Sabendo que nós não teríamos pecados cotidianos se o pecado original não tivesse ocorrido. E como é que nós podemos ter essa percepção do que é pecado original e do que é os pecados cotidianos? Primeiro vamos falar sobre o pecado original. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, se você quiser abrir, Gênesis
capítulo 2, versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Olha só o que Deus diz a Adão e a Eva: vocês têm todas as árvores que estão dispostas para você no jardim para vocês comerem, exceto uma árvore. E qual é essa árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus estava dizendo? Que ele tinha um propósito para Adão e Eva. Ele tinha um propósito para que eles pudessem cumprir. Ele tinha um propósito para que eles pudessem viver, um alvo que eles teriam que alcançar, que é: vocês podem comer de tudo, mas vocês não podem comer da árvore do bem e do mal. Se vocês comerem da árvore do bem e do mal, vocês estarão num problema. Qual é o problema? O pecado entrará na terra e a morte começará a fazer parte da vida do ser humano. Qual é o problema que eles teriam se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles começariam a morrer. Então dá-se a entender que, no princípio de todas as coisas, quando Deus criou Eva e Adão, a vontade de Deus era que o homem não morresse. Porém, o pecado era aquilo que trazia a morte sobre a terra, porque Deus diz: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Ou seja, o salário, se vocês me desobedecerem, o salário que vocês vão herdar é a morte. O salário que vai cair sobre vocês é a morte. Porque se nós pegarmos a tradução do certamente morrerás, não é que eles iriam morrer na hora, tanto é que não morreram. Nós não sabemos certamente com quantos anos Adão pecou, mas ele viveu há 930 anos. Então ele não morreu na hora. Adão não pecou e morreu na hora. Mas quando nós lemos no original, o versículo quer dizer: morrendo, morrerão. Enquanto vocês estiverem morrendo, vocês, no final de tudo, no final da vida, vocês irão morrer. Então o salário da morte, o maior salário do pecado, na verdade, é a morte. Porém, por causa do pecado original, algumas coisas mais aconteceram com o ser humano. Outras coisas entraram na terra por causa desse pecado original. E eu quero falar algumas dessas coisas com você. Além da morte, o que mais afetou o ser humano? O pecado afetou o nosso relacionamento com Deus. O pecado original afetou o nosso relacionamento com Deus. Olha só o que diz o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Olha só o que o Tiago está dizendo. Vocês são infiéis. Por quê? Porque vocês querem ter amizade com o mundo. E se vocês tiverem amizade com o mundo, certamente vocês serão inimigos de Deus. O que o Tiago estava querendo dizer com isso, irmãos? É que, enquanto estamos em pecado, nós somos inimigos de Deus. E que em pecado é impossível nos aproximarmos de Deus. Uma vez que o homem é um pecador, é impossível com que ele se aproxime de Deus. E aqui eu não estou dizendo quando nós cometemos um pecado, preste muita atenção nisso. Não estou dizendo quando você comete um pecado, você é inimigo de Deus. Estou dizendo que todo aquele homem e mulher que não nasceu de novo é um pecador, porque ainda está sobre a influência do pecado original. E porque ele está sobre a influência do pecado original, ele é inimigo de Deus. Como eu disse no início da mensagem, nós estamos vivendo num tempo em que parece que Deus se tornou o bonzinho no céu, né? Parece que Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, mas no Novo Testamento ele aceitou Jesus, agora ele é um Deus bom. E aí agora ele está lá no céu, olhando para nós e dizendo: olha como está bonito, olha como é lindo o que ele está fazendo, e parece que nós não pecamos mais. Aí abre esse leque comigo, porque já está ficando insuportável ver os trechos de coisas na internet, e aí você vê todo mundo: não, você pode, não, você não, você vai, e aí uma estrutura,
um entretenimento para gerar pessoas, para trazer pessoas para eventos que se dizem evangélicos, dizendo que Deus está feliz com tudo e com todos. Mas essas pessoas que fazem isso esqueceram de avisar que todo aquele que ainda está sob o pecado original, todo aquele que ainda não reconheceu a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, é inimigo de Deus. Ele não tem relacionamento com Deus. Sem Cristo, nós somos por excelência inimigos de Deus. Então qual é a lógica das pessoas dizerem: não, você pode fazer o que você quiser, porque Jesus te aceita da forma que você é? Não! Não é isso que a Bíblia Sagrada nos diz. A Bíblia Sagrada nos diz que nós somos inimigos de Deus. Nós não somos amigos, nós somos inimigos de Deus. Então, sem Cristo Jesus, sem o novo nascimento, todo aquele que está sob a influência do pecado original é inimigo de Deus, portanto não tem relacionamento com Deus, porque o pecado afetou o relacionamento de Deus para com o homem. O que é que você quer dizer? Você quer dizer que alguém que não nasceu de novo, Deus não tem ouvidos para ele? É o que a Bíblia diz. Todo aquele que não nasceu de novo, Deus não tem relacionamento. Deus não tem relacionamento. Não nasceu de novo? Não. Então Deus não tem relacionamento com essa pessoa. A Bíblia diz que se nós não somos amigos de Deus, através de Cristo Jesus, que é quem faz essa aliança, nós somos inimigos dele. Aí eu notei uma frase aqui, eu quero falar para você. Quem não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, não terá Deus como seu Pai. Eu não tenho Jesus como meu Salvador e como meu Senhor, mas eu quero ter a Deus como meu Pai. É impossível, porque um pecador não tem relacionamento para com Deus. A segunda coisa que o pecado original afetou. O pecado original afetou o nosso emocional. Vou repetir. O pecado original afetou o nosso emocional. Hoje, mais do que nunca, nós percebemos as crises existenciais que existem no homem. Eu quero que você preste bem atenção, para que você não confunda minhas palavras. Mas se não fosse o pecado original, o pecado de Adão e Eva no paraíso, não haveria um homem na face da terra com crise existencial, com depressão, ou com ansiedade, ou coisas do tipo. Sem o pecado original, não existiria nenhum tipo de doença emocional. Vou repetir, não quero dizer que depressão, ansiedade, coisas do tipo, é meramente pecado. Já falei sobre isso aqui algum tempo atrás. Existem algumas que se tornam pecados porque é um excesso de falta de confiança, mas existem algumas que são patológicas e devem ser tratados. Porém, essas doenças emocionais só existem por causa do pecado original. Se não fosse o pecado original, irmão, você não passaria por esse tanto de crise existencial, emocional que você passa. Nós não passaríamos por isso. Mas o pecado original corrompeu todo o nosso emocional. Após a queda de Adão e Eva, essas crises foram ocasionadas pelo fruto do pecado, como um resultado, uma consequência do pecado. Não é que é porque você às vezes sofre por ansiedade ou sofre por depressão, não é sempre por causa do pecado, mas é por causa do pecado original. Por quê? Porque antes do pecado original, o homem era suprido em tudo aquilo que ele tinha necessidade. O homem foi plantado no jardim, irmão. Deus não plantou o homem no jardim e diz: Adão, tá aí o jardim, agora você se vira com o que você vai comer, tá? Adão, já te coloquei no lugar, agora você se vira o que você vai comer, você se vira a forma que você vai se alimentar, você se vira com essa mulher sua, se vira com os animais aí, faz o que você quiser, mas dá seu jeito. Deus não disse isso. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden, a palavra Éden significa terra deleitosa, então era na própria terra, antes do dilúvio, obviamente. E aí, ele coloca no Éden, depois de ter criado todas as coisas. Adão tinha uma vida mansa, irmão. Não quer dizer que ele não trabalhava, tá? Quem criou o trabalho foi o próprio Deus. Mas a vida dele era mansa, porque ele comia, jogava semente no chão e o fruto nascia de novo. A árvore nascia de novo. Então qual que é o tipo de problema existencial e emocional que Adão tinha? Nenhum. Mas por causa do pecado, nós vivemos às vezes ansiosos e depressivos, por causa desse pecado original. Mas olha só o que Paulo fala a Filipenses capítulo 4, versículo 6.
aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Olha só o que Paulo está dizendo. Vocês precisam voltar ao plano original. Eu sei que é difícil por causa da influência do pecado nos dias de hoje, mas Paulo, quando diz isso, está nos convidando a voltarmos ao plano original. Por quê? É resultado do pecado o que nós vivemos de forma emocional? É resultado do pecado original, sim. Mas não quer dizer que Deus queira que vivamos assim o resto de nossas vidas. Não quer dizer que é a vontade de Deus. Alguns de nós iremos viver, infelizmente, por causa do pecado original. Mas não é vontade de Deus. Tudo o que acontece de ruim após a queda é só por consequência da queda. Então é por isso que Paulo diz aos Filipenses, não andeis ansiosos. É por isso que Jesus diz no livro de Mateus, no capítulo 6, não se preocupem com o dia de amanhã. Por que ele diz isso? Porque não é parte do plano original. O plano original de Deus era uma completude do ser humano. Na área emocional, na área financeira, na área conjugal, era uma completude. Mas infelizmente, o pecado original corrompeu a nossa área emocional. Infelizmente. Outra coisa que o pecado original afetou o nosso corpo. O pecado original afetou o nosso corpo. Olha só o que diz o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 16. E à mulher ele disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Uma das consequências da queda. Aí a mulherada tem motivo para ficar irritada com Eva. Sem a queda, sem o pecado original, não teriam problemas com a gravidez. Não teriam problema algum. Porque a dor da gravidez é um resultado da queda. Aí vocês podem ficar irritadas com ela. Mas eu tenho uma teoria que eu gosto de usar, é que uma mulher dando à luz no parto, ela tem a noção do que é um homem gripado. É quase perto. Então nós também temos motivo para ficar irado com Adão. Porque se não fosse ele, nós não sofreríamos com gripe tão forte assim que nos ocasionaria quase que a morte. Mas o pecado original afetou o nosso corpo. Todas as doenças, preste muita atenção, irmãos, todas as doenças que existem no mundo hoje, elas são ocasionadas por causa do pecado. Seja qual for. Escolha qual a doença que você quiser. Qualquer uma dessas doenças são ocasionadas por causa do pecado de Adão e Eva. Alguma dessas doenças, a maioria delas, é ocasionada às vezes por causa do excesso de trabalho. E aí você quer ver o que o excesso de trabalho causa esse tanto de doença? E quer ver quem é o culpado disso? No capítulo 3, no versículo 17, diz assim, E Adão disse, por ter dado ouvido à voz da sua mulher, e comido da árvore que havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida, e ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é o pó, e ao pó voltará. Sabe, essas doenças ocasionadas a trabalho, as emocionais e as físicas, aconteceram também por causa da queda. Repito, não é porque Adão não trabalhava, porque Adão trabalhava, Adão lavrava a terra. Adão trabalhava na terra. O problema é que a queda do homem fez com que esse trabalho se tornasse difícil. Fez com que o trabalho do homem se tornasse complicado. Se não fosse o pecado original, nós não teríamos tanto cansaço e fadiga, porque nós trabalharíamos, a terra daria o seu resultado 100%, e nós poderíamos comer dela de uma forma tranquila. Porém, por causa do pecado original, irmão, nós temos que trabalhar de forma árdua para que possamos obter o pão de cada dia. O trabalho não é resultado do pecado, mas o trabalho em esforço é resultado do pecado. Então, infelizmente, nós teremos que trabalhar até o fim de nossas vidas
e de forma árdua por causa das consequências do pecado. As doenças estão na terra por causa das consequências do pecado. O mal está na terra por causa da consequência do pecado. Nós passamos mal hoje, a mulher tem problema no parto, o homem sofre algumas dores por causa da consequência do pecado. Por causa desse pecado original, nós já nascemos em pecado, e por isso, por exemplo, acabamos de orar por uma criança que está internada no CTI. Por quê? Por causa do pecado. Por causa desse pecado. Infelizmente, nós estamos lidando com todas essas coisas por causa do pecado de Adão e Eva. E aí você pode me perguntar, alguém tem a possibilidade de sair fora dessa consequência? O que nós lemos no livro de João, no capítulo 1, versículo 8, é que não. Porque todos nós nascemos debaixo do pecado. E por que isso, irmãos? Se Adão pecou, por que eu sofro essas consequências? Você pode me dizer, nem lá eu estava. Eu não estava fazendo lá, eu não estava em Adão, não estava em Eva, eu não vi nada acontecer. O porquê é que eu sofro com isso? E aí eu vou responder essa pergunta para você hoje. É porque Adão não era um homem comum. Adão era, na teologia, ele é chamado de homem corporativo. O que é um homem corporativo? Ele era matriz. Tanto é que Adão é chamado de Adam no original. E Adam significa humanidade. Então Adão não era um homem comum. Todos nós estávamos nessa matriz. Adão era o nosso representante. É como uma forma de bolo. Preste muita atenção nisso aqui. Você tem uma forma de bolo na sua casa. E aí você comprou ela novinha. Você faz bolos lá, coloca para assar, tira o bolo. Quando você desenforma, o bolo está em perfeito estado. Mas de repente, você vai lavar essa forma de bolo. E aí no momento que você vai lavar, você vai colocar para secar e guardar no armário. No caminho da pia para o armário, você deixa esse bolo, a forma de bolo cair. E aí essa forma de bolo amassa. A partir daquele exato momento, qualquer outro bolo que você for fazer naquela forma, vai sair amassado. Sim ou não? A forma amassou, a partir daquele momento você pode usar a mesma receita, fazer da mesma forma. Todos os outros bolos que saírem daquela forma vão sair amassados. É isso que aconteceu comigo e com você. Nós viemos da mesma forma, dessa forma caída, dessa forma amassada. Portanto, o resultado da queda de Adão caiu em nós. O resultado da queda de Adão caiu sobre nós. Aí como que eu posso comprovar isso? Como que eu posso comprovar que nós pecamos porque Adão pecou? Nascemos em pecado porque Adão pecou? No livro de Gênesis capítulo 5, versículo 1. Livro de Gênesis capítulo 5, versículo 1 diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, preste atenção nessa palavra, a semelhança de Deus o fez. Olha só o que ele está dizendo. No dia que Deus criou o homem, esse homem foi criado à semelhança de Deus. Versículo 2. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, ou de Adam, no dia em que foram criados. Versículo 3. Adão viveu 130 anos, agora preste atenção, e gerou um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe deu o nome de Sete. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, depois da queda, Adão gerou filhos, segundo a sua própria imagem e segundo a sua própria semelhança. Ou seja, todo mundo que nasce nesse mundo após Adão, nasce segundo a imagem e segundo a semelhança de Adão. Portanto, é sua réplica e as suas atitudes são iguais. É o ditado, filho de peixe, peixinho é. Filho de Adão, Adão também é. É por isso que nós nascemos em pecado. É por isso que nenhum ser humano nasce nessa terra sem pecado. O pecado de Adão foi desobediência. Portanto, todos nós, quando pecamos também, desobedecemos a Deus, assim como Adão e Eva, e queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. É por isso que o pecado está no nosso meio. O que é o pecado? É querer fazer a minha vontade e não querer fazer a vontade de Deus. Porque eu nasci numa forma amassada, numa forma totalmente comprometida. Portanto, nós também estamos comprometidos. Está comigo, irmão? Esse é o pecado original. Isso que o pecado original causou, em resumo. Agora,
eu quero dizer o porquê esse homem caído não consegue agradar a Deus. Em resumo, o porquê é que nós pecamos. Agora não estou falando mais sobre o pecado original, estou falando dos nossos pecados diários. O porquê é que nós pecamos? Primeira coisa, nós pecamos porque a nossa matriz está corrompida. Nós pecamos porque a nossa matriz está corrompida. Nós já nascemos maus e nós podemos até fazer coisas boas, mas em essência nós somos maus. Eu costumo dizer uma frase de que se o velho homem que habita em nós, para aquele que já nasceu de novo, se o velho homem que habitava em nós se revelasse na íntegra, nós faríamos com que Adolf Hitler parecesse uma criança de colo. Se o velho homem que habita em mim e em você saísse para fora na íntegra, ele faria com que Adolf Hitler, talvez um dos homens mais piores que pisou nessa terra, se tornasse uma criança. Aí muitas das vezes você pensa, mas eu não faço nada. Eu não tenho nada. Ou fulano de tal é tão bom. Eu tinha essa métrica, né? Eu já falei isso com vocês alguma vez. Quando eu via, depois eu descobri que era uma farsa, né? Mas eu sou um pouco emotivo com essas questões de ajudar o próximo. E eu via o programa do Luciano Huck construindo casa para os outros lá. E aí eu via os programas e eu falava, se esse cara não for para o céu, ninguém mais vai. O cara vai lá, constrói casa para os outros e tal, pega o pessoal na pobreza e ajuda o pessoal. E aí depois, lendo a palavra de Deus, nós percebemos que ninguém vai para o céu porque é bom. Porque sem Cristo ninguém vai ser bom o suficiente. Não há nada que você faça de bom o suficiente que possa te aproximar de Cristo, de Deus, porque na essência nós somos maus. Aí você diz, mas eu não faço nada, eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca falei nada de ninguém, eu nunca fiz mal para nenhum tipo de pessoa. Mas aí eu fico a pergunta, irmãos, se Deus considerasse quantas as vezes você desejou mal para alguém, ou você pensou mal de alguém, ou melhor, se Deus pensasse, se Deus levasse em conta quantos homicídios você já cometeu na sua mente, ou quantos roubos, ou quantas mentiras você já matutou e já fez na sua mente. Se Deus levasse em conta aquilo que você já pensou, se Deus levasse em conta quantas pessoas você já desejou mal, se Deus pensasse quantas pessoas você matou, quão mal você estaria para com Deus? Quão mal você já estaria com Deus? Quantas vezes você já pensou em o mal de alguém? Quantas vezes você já pensou em mentir para alguém? Talvez não tenha mentido, mas pensou em mentir. Quantas vezes você já pensou em fazer o mal para o marido, para a esposa, para o filho, para a filha, para um parente, para um amigo, para um colega de trabalho? Quantas vezes você pensou em fazer isso? Se Deus levasse em consideração aquilo que você já fez, será que de fato você teria parte com Ele pelo seu pensamento? Será que teríamos parte com Ele? A nossa mente é corrompida porque somos maus. E o fato de sermos maus gera pensamentos maus e ações más. O fato de sermos maus gera isso. Talvez você não faça, mas pensa. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas tem uma roda no YouTube de 3 teólogos, se eu não me engano é Sproul, John Piper, e tem um outro, esqueci o nome dele agora, sentado numa mesa conversando, dizendo assim, falando sobre casamento, dizendo, você já pensou em divorciar da sua esposa? Aí ele diz assim, divorciar nunca, mas homicídio, já perdi as contas. Porque o nosso pensamento é mau, nosso coração é mau, a nossa matriz está corrompida. Portanto, se Deus, você não fez, mas a sua mente corrompida fez. Se Deus levasse em consideração o seu pensamento mau, o quão mal você estaria diante de Deus. Fique com essa reflexão. A segunda coisa que os pecados, que torna o homem mau e os pecados nos fazem praticar. A segunda coisa os pecados que cometemos é sempre segundo
o nosso desejo. Preste muita atenção nisso. O pecado que você comete é sempre segundo o seu desejo. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Olha o que Tiago está dizendo, irmãos. Deus não tenta ninguém. Porque ele não pode ser tentado, portanto ele não tenta ninguém. Aí no versículo 14 ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha o que Tiago está dizendo, você só é pecado por aquilo que você quer. Você só é pecado por aquilo que você deseja. Se você pegar um homem que é viciado em drogas, por exemplo, e colocar a ele num monte de dinheiro que ele pode pegar, ele pode roubar e fazer o que ele quiser, ele não pega. Por quê? Porque o problema dele é com bebida, não é com dinheiro. Se você colocar um homem, pega aí, pensa em quem você quiser, na política ou no meio empresarial, o pior de todos envolvido com dinheiro, mas nunca teve problema com álcool. Pegar esse homem que teve problema com dinheiro e não com álcool, e colocar ele num bar cheio de bebida e dizer, beba o que você quiser. Ele não bebe, porque o problema dele não é com bebida, é com dinheiro. Cada um é tentado segundo o seu mau desejo. Paulo chama isso de concupiscência. O que é concupiscência? É a anomalia do desejo. Vou te explicar isso melhor. O que é a anomalia do desejo? Ter dinheiro é bom? Sim. Mas qual é a anomalia do desejo? Ter dinheiro pegando de outra pessoa. Entende? Isso é a concupiscência, é a cobiça, é a anomalia do desejo. É isso que Tiago está dizendo. Você é tentado segundo a sua cobiça, segundo o seu mal. Deixa eu te dizer isso aqui, irmãos. O diabo não tem poder para te fazer pecar. Vou repetir isso. O diabo não tem poder para te fazer pecar. Se ele tivesse, ele estava fazendo isso toda hora. Sim ou não? Ele tem poder para te fazer pecar. Ele estaria fazendo isso toda hora. Você, eu, nós, só somos pecados segundo os nossos próprios desejos. Outra prova disso, em Gênesis capítulo 3, versículo 4, diz assim: então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. No diálogo da mulher com a serpente. É certo que vocês não morrerão. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar o entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Desde o primeiro pecado da face da terra, Eva caiu porque quis cair. Adão caiu porque quis cair. O que nos faz cair em pecado são as nossas tentações, que não são apresentadas diante daqueles que podem nos ajudar. E por não serem apresentadas, nós iremos tentar satisfazer para ajudar, para agradar a nossa carne. Então, quem faz com que possamos cair em pecado é a nossa própria vontade, é o nosso próprio desejo, é a nossa própria carne. O diabo não tem poder de te fazer cair, irmão. Eu gosto de usar a analogia que o diabo é o garçom da pizzaria de rodízio ou da churrascaria de rodízio. O que ele faz? Ele passa com a tábua na mão com a carne, dizendo: picanha. Você diz, bora. Linguiça. Não, eu é dentro, né? Qualquer tipo de linguiça. Até a salaminho lá, Maria Rosa, qualquer uma. Mas alguns recusam, dizem que não comem. Mas picanha, linguiça, bota. Carne de porco, bota. Aí chega alguma carne que você não gosta e fala, passa. Aí o garçom não vai obrigar você. Você tem que comer. Você é obrigado a comer, não. O diabo funciona da mesma forma. Ele não te obriga a comer aquilo que você não quer. Ele passa com um prato na frente. Porém, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Ou seja, ele vai passar com o pecado e vai dizer, quer esse? Você pega se quiser. O pecado está passando sobre a sua frente, ele vai te oferecer, e você usa, faz se você quiser. John Piper tem uma frase que diz o seguinte: pecado é o que você faz quando seu coração não está satisfeito com Deus.
Pecado é o que você faz quando o seu coração não está satisfeito com Deus. E deixa eu te dizer, irmãos, esse é o grande perigo desse evangelho coaching da prosperidade que nós vemos nos dias de hoje. Esse é o grande perigo. Por quê? Porque faz com que o nosso coração deixe de ser satisfeito para com Deus. Porque prometem que Deus vai dar. E se Deus não der, nós vamos procurar uma forma de conseguir aquilo que nós queremos. Esse é o grande problema do evangelho que nós vemos nos dias de hoje. É porque prometem dizendo, Deus vai te dar, Deus vai te dar. E aí quando Deus não dá, nós queremos nos satisfazer, porque estamos com raiva de Deus. Dizendo, Deus disse que ia me dar, mas não me deu. Ele usou a boca do fulano de tal, dizendo que vai me dar e não me deu. Portanto, eu vou alcançar, eu vou correr atrás, eu vou fazer o que for preciso para alcançar, porque Deus não disse que ia me dar. Aí escrevendo esse sermão, eu tive a analogia perfeita para isso, irmão. Sabe o que é isso? Quando o pecado é fazer o que nós queremos porque Deus não nos satisfez. É quando uma filha, talvez seja a melhor analogia para isso. Quando uma filha se relaciona com um rapaz, leva para sua casa para conhecer os pais, sabe que os seus pais não gostam desse rapaz, e a própria menina não gosta desse rapaz, mas está levando na casa dela só para afrontar os pais. Dizendo, meus pais não gostam dele. Eu mesmo não gosto do cabra, mas eu estou levando ele lá, só para afrontar, porque eu pedi, meu pai e minha mãe não deu. Eu pedi e eles não fizeram por mim. É isso que acontece quando nós pecamos contra Deus. Deus não nos deu, então eu vou fazer da minha forma, para satisfazer, para gerar insatisfação nele, mas vai satisfazer o meu desejo, de às vezes vê-lo triste comigo. E aí eu anotei alguns exemplos, para que nós possamos entender melhor isso. Por exemplo, a pessoa diz, eu quero me casar. E aí parece que o casamento está demorando a chegar. E aí a pessoa começa a se prostituir, ou se afundar em pornografia, para dizer que Deus não quer me dar, então eu vou fazer com que Ele me dê a força. Ou eu não quero mais que Ele me dê aquilo que Ele disse que ia me dar, porque alguém disse que Ele ia me dar. Eu quero amizades com Deus, eu quero amizades na igreja com pessoas de Deus, mas eu não tenho ainda. Então eu vou arrumar amizades no mundo que eu sei que vão me prejudicar, pessoas más que vão me prejudicar só para afrontar ao Senhor. Eu quero mais dinheiro, não estou conseguindo. Então eu vou fazer o possível e o impossível, certo ou errado, para conseguir aquilo que eu quero, para insatisfazer a Deus, mas vai agradar a nossa carne, a minha carne. Isso é o pecado, é fazer algo para desagradar a Deus, sabendo que eu estou desagradando, porque eu achei que Ele era obrigado a me dar, mas Ele não me deu. Todas as vezes que somos desagradados por Deus, cometemos um pecado, para tentarmos passar uma mensagem, dizendo, o Senhor não me deu não? Eu resolvi da minha forma. O Senhor não fez por mim? Eu resolvi da minha forma. Devemos ter cuidado com isso. Devemos ter cuidado ao errar o alvo, a tentar fazer com que Deus faça a nossa própria vontade e não a vontade dele em nossas vidas. E é por isso que eu alerto mais uma vez, tome cuidado com o que você ouve, tome cuidado com o que as pessoas dizem, porque Deus não é nosso empregado no céu que está pronto para nos responder e nos dar aquilo que nós precisamos ou queremos na verdade. Porque o que precisamos Ele nos dá, o que queremos nem sempre. Terceira coisa, viver uma vida de pecados sem se arrepender, afirma que na verdade nunca fomos libertos. Quando eu vivo uma vida de pecados e não me arrependo, quer dizer que eu nunca, de fato, fui encontrado por Cristo Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Parece ser uma dualidade, porque no versículo anterior, João diz que ninguém peca. Ou melhor, diz que todos pecamos. Quem diz que não peca é mentiroso. Mas agora João está dizendo, se você não pequeis, perdão. Primeiro ele diz, todo mundo peca. Segundo ele diz, vocês não devem pecar. Mas se pecarem, vocês têm um advogado que é Jesus Cristo, o justo. Parece ser uma dualidade, mas na verdade não é. O que João está dizendo, irmão? João está dizendo que quem não nascer de novo, ou quem não nasce de novo, é um pecador,
porque ainda está sob o efeito do pecado original. Portanto, ele vive em pecado sem se arrepender. Ele está dizendo, não nasceu de novo? Não, você é um pecador. Você vive uma vida de pecado. É o pecado que é o pecador contumaz. Ele peca, mas não se arrepende. Se ele não nasceu de novo, ele vai pecar e não se arrepender. Agora, se nasceu de novo, ele pode pecar, mas por causa do operar do Espírito Santo, ele se arrepende, porque não está mais sob o efeito do pecado original. Então, quem não nasceu de novo é um pecador. Quem nasceu de novo, ele peca, mas não é um pecador, porque ele se arrepende fácil. Em Adão, nós éramos rebeldes. Então, portanto, aquele que não nasceu de novo, ele é rebelde, ele continua pecando dia após dia. Porém, em Cristo Jesus, que é a nova forma que nós temos que nos moldar, nós somos obedientes. Portanto, eu peco, eu posso errar o alvo, mas logo em seguida eu peço perdão por aquele pecado, porque eu nasci de novo. Eu posso estar sob a presença do pecado, mas eu não estou sob a influência do pecado, e o pecado não tem poder sobre mim. Aquele que não nasceu de novo, não. O pecado domina ele. O pecado está dominando a vida dele. O pecado consome a ele. Ele não consegue sair do pecado. Nós que nascemos de novo, nós podemos sim pecar, porque estamos debaixo da presença do pecado, mas nós não, o pecado em si só não tem poder sobre nós. Quem nasceu de novo, quem não nasceu de novo, é um pecador contumaz. Ele peca, mas não se arrepende. Ele erra dia após dia, mas não se arrepende. Mas se você nasceu de novo, você pode pecar, porém você se arrepende. Não digo que você tem remorso, porque muitas pessoas têm remorso. O que é o remorso? Eu choro, mas no minuto seguinte eu estou fazendo de novo. Eu choro, meu Deus, por que eu caí nesse pecado? Mas no minuto seguinte, quando passa a pressão do pecado, eu estou cometendo novamente. Isso é remorso, não é arrependimento. Agora, se você nasceu de novo, você não deve viver sobre a influência do pecado. Eu gosto de dizer algo, que é a forma de vermos que alguém nasceu de novo, é a progressão da vida dela. Quem ela é hoje e quem ela vai ser daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, ela continua com os mesmos pecados que ela tem hoje? Sim. Então, provavelmente, essa pessoa não nasceu de novo. Porque para quem nasceu de novo, até a tentação muda. Para quem nasceu de novo, até as tentações são diferentes, porque aquela tentação que fazia ela cair há 10 anos atrás, não é a mesma mais. Porque você nasceu de novo, você não é um pecador, você peca, mas não é um pecador contumaz. Portanto, o pecado não tem mais poder sobre você. Nós pecaremos ainda, porque estamos sob a presença do pecado, mas não somos pecadores contumaz, porque Cristo Jesus nos libertou na cruz do Calvário. Está comigo, irmão? Vamos às aplicações práticas e o que nós podemos aprender com isso. Primeira coisa é que sem Cristo é impossível vencermos o pecado original. Sem Cristo é impossível que você vença o pecado original. O pecado condenou a todos os homens. Olha só o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo pecou. E todos nós carecemos da glória de Deus. O nosso problema, irmão, não é com o diabo. O nosso problema não é com o nosso inimigo de nossas almas. Nosso problema era com o próprio Deus, por causa do pecado. O problema que tínhamos era com o próprio Deus. E o preço que tínhamos para pagar para com Deus era impagável. Vou repetir, irmão. O preço que tínhamos para pagar era impagável. Nós não conseguiríamos pagar. Por quê? Porque era preço de sangue, estipulado pela lei. A Bíblia diz que a partir do momento que alguém cumprisse a lei,
essa lei entraria em extinção. E cumprir a lei não é fazer com todos os mandamentos, porque era impossível. A lei judaica tem 613 mandamentos, era impossível cumprir os 613. E se você caísse em um, caísse em todos. Então quem é que cumpriu a lei? Que nós sabemos que cumpriu a lei? Só Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Primeiro, porque ele não pecou. Segundo, porque o cumprir a lei era pagar o preço. Deus exigia um preço, Deus exigia um pagamento, e esse pagamento nós não conseguiríamos pagar, mas Ele mesmo pagou por nós, que era sangue por sangue. Grave isso que eu vou te dizer, o pagamento era sangue por sangue. O sangue do inocente em prol do sangue do culpado. E como é que nós podemos ver isso? Aonde é que nós podemos ver isso? No livro de Gênesis, quando vemos Adão caindo no paraíso, e após a queda, a Bíblia diz que ele pega folhas de figueira, porque ele tem vergonha, e ouve a voz de Deus passeando no jardim, e aí ele pega folhas de figueira para se vestir. Só que aí quando Deus chega e distribui as sentenças, ele olha para Adão e vê Adão e Eva vestidos de folhas. O que Deus faz logo em seguida? Ele mata um cordeiro, e aí ele mata esse cordeiro, pega as vestes do cordeiro e veste Adão e Eva, dizendo que é impossível pagar o preço do pecado com folhas. A forma de pagar o pecado é com sangue. Logo depois, no mesmo livro de Gênesis, nós vemos Abrão levando seu filho Isaque para ser crucificado a pedido do próprio Deus. Deus pede para que Abraão pegue o seu filho, leve para o alto do monte para ser sacrificado, para que Adão provasse que amasse a ele. Mas quando Abraão chega no alto do monte com seu filho, amarra o filho na pedra, pega o cutelo para matar o próprio filho, Deus grita para Abraão para que ele pudesse parar naquele ato. E aí Deus diz a Abraão: agora eu sei que você me ama porque você me entregou o seu filho. E aí Deus olha para ele e diz: não precisa matar o seu filho, está aqui o cordeiro nos arbustos, para que você possa sacrificar a mim. O sangue do inocente pelo sangue do culpado. Em Êxodo, quando o povo estava ainda no Egito, Deus manda as 10 pragas, e a última das pragas, a 10ª praga, era o anjo da morte. E aí Deus diz a Moisés: mande com que o povo reúna suas famílias, pegue os cordeiros, mate o cordeiro, coma o cordeiro, mas o sangue do cordeiro eles vão pegar, vão passar nos umbrais da porta das casas deles, para que quando o anjo da morte passar sobre o Egito, eles vão passar para matar todos os primogênitos, mas a porta que estiver marcada com o sangue do cordeiro não sofrerá mal algum. Os filhos dos hebreus eram inocentes? Não, eles eram culpados também porque eram pecadores, mas o sangue do cordeiro passado na porta, nos umbrais da porta, fez com que o anjo da morte passasse por cima, o sangue do inocente em prol do sangue do culpado. No mesmo Êxodo, mas agora no deserto, Deus estipula que o sumo sacerdote entre uma vez por ano no Santo dos Santos com o sangue do cordeiro imaculado para fazer expiação pelo povo, para que Deus não matasse o povo. Uma vez por ano o sacerdote pegava o sangue do cordeiro e levava no Santo dos Santos para aspergir o sangue, dizendo: o pecado do povo está perdoado, para que Deus olhasse para o povo e não consumisse o povo. O que Deus queria dizer com isso mais uma vez? É o sangue do inocente em prol do sangue do culpado. Agora nos evangelhos, nós vemos o Cristo Jesus que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro puro que morreu na cruz do Calvário e fez expiação por nós. Sangue por sangue. Mas dessa última vez, não precisaria mais de cordeiro algum morrer por causa de um pecador. Porque o representante do homem foi subvertido. Antes, o representante do homem era Adão, e Adão não podia pagar o preço por nós. Mas agora o representante do homem era Cristo, e Cristo pode pagar o preço por nós. O sangue do inocente morrendo em prol do sangue do culpado. De uma vez por todas. Tanto é que se hoje você pegar um cordeiro, levar em qualquer lugar e matar e tentar oferecer o sangue dele ao Senhor, ele não aceita mais, porque o sangue de Jesus foi dado de uma vez por todas em prol do pecador, em prol de mim e de você. É impossível de abandonarmos o pecado original, de vencermos o pecado original, sem ser pelo sangue de Cristo. Segunda coisa,
Em Cristo Jesus, nós podemos vencer os pecados que nos assolam. Só em Cristo Jesus você pode vencer o pecado que te assola. Aí vem a primeira pergunta. Eu já estou em Cristo Jesus, Jesus me libertou, mas existem pecados que eu não consigo vencer. Como vencer esses pecados? Primeira coisa, confessando as tentações. O problema do pecado está na tentação. O problema do pecado está em sermos tentados e não confessarmos que estamos sendo tentados. Nenhum pecado é consumado sem antes ter sido gerado em nosso coração. É por isso que Jesus, lá em Mateus 6, aumenta o nível da questão do adultério. Ele diz, Moisés dizia que se você deitar com outra mulher, você se torna um adúltero. Agora, se você olhar para uma mulher com um desejo malicioso no seu coração, você já adulterou. Por que Jesus diz isso, irmãos? Porque depois que o pecado foi gerado no nosso coração, é só questão de tempo para ele ser consumado. Depois que o pecado entrou no coração, é só questão de tempo para ele ser consumado. Então, como vencer pecado? Confesse tentação. Pastor Márcio Valadão tem uma frase assim, ele diz, quem confessa a tentação dificilmente confessará pecado. Quem confessa a tentação dificilmente confessará pecado. Aí você pode dizer, mas é tão difícil. É melhor ser difícil confessar a tentação do que você depois cair, ter que confessar o seu pecado. É melhor você dizer, eu não estou suportando, eu acho que vai dar ruim, eu acho que eu vou cair, eu acho que eu não vou suportar. É melhor você confessar a tentação do que ter que confessar o pecado. O próximo passo da tentação é a queda. Mas se você nasceu de novo, o pecado não tem mais poder sobre você. Segundo conselho, alimente o seu espírito, para que a sua carne possa morrer de fome. Alimente o seu espírito, o que você anda colocando para dentro do seu espírito. O que você anda colocando para o seu interior, como você anda alimentando o seu espírito, o que você tem ouvido, o que você tem dito, o que você tem falado, com quem você tem conversado. Alimente o seu espírito. Alimente o seu espírito, porque só assim você vai conseguir vencer o pecado. E aqui eu tenho 2 conselhos para terminar. O primeiro, para quem ainda não nasceu de novo, está debaixo do pecado, peça ao Senhor para que possa te salvar do velho homem. Essa é a única oração que Deus ouve do ímpio. Qual é a oração? Senhor, salva. A única oração que Deus ouve do ímpio é Senhor, salva. E se você não foi encontrado por Jesus, talvez seja a sua oração essa noite. A segunda coisa, o segundo grupo de pessoas que eu quero aconselhar, se você foi salvo, mas vive caindo. Se você foi salvo, mas vive caindo na tentação, ore ao Senhor e peça para que Ele possa te fortalecer, para que você possa vencer esse pecado dia após dia. Eu não suporto a tentação. A tentação vem me pegar todos os dias. Todo dia a mesma coisa. Eu tento sair, mas não dá. Eu vou tentar sair, já é tarde demais. Ore ao Senhor e peça a Ele para que possa te libertar. Porque só assim você vai conseguir ser livre dessa tentação. Eu sei que é difícil. Eu também passo pelas minhas tentações. Mas a única forma de sairmos e vencermos as tentações para não pecarmos é se o Senhor nos ajudar. Se o Espírito Santo nos auxiliar nessa demanda. Fique de pé no seu lugar, vamos. Nós em dias maus nós devemos
entender de que a nossa missão, dia após dia, é não errar o alvo. Nosso problema não é falta de dinheiro. E se for esse o problema, o Senhor pode resolver por nós. O nosso problema não é, às vezes, uma discussão com a esposa, com o marido, com os filhos. Esse problema o Senhor pode resolver por nós. Mas o problema do pecado, nós não podemos resolver, se não for a graça de Jesus sobre nós. O problema do pecado nós não podemos resolver se o Senhor não estiver cuidando de nós e nos ajudando. Quero orar com você essa noite. E eu quero uma canção que nos piores dias da vida eu gosto de vir, me deleitar no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado, sabendo que Ele tem me perdoado dos meus pecados. E apesar de não merecer, apesar de saber que eu não merecia isso, a morte dele na cruz do Calvário me salvou para todo sempre. E agora o que eu tenho que fazer é, todos os dias da vida, buscá-lo em santidade, para que o pecado não possa achar lugar no meu coração.